Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvintes do Noites Gregas. O meu nome é Felipe Speck e hoje nós vamos falar da morte de Paris. Para falar da morte de Paris, a gente precisa contar a história de Filocteto, que era o principal arqueiro dos gregos e que tinha sido afastado da batalha, como vocês vão ver. Eles fazem o resgate desse arqueiro e, como vocês devem imaginar, é ele que mata Paris. E no final tem a história da morte de Paris e os seus últimos momentos de vida, em que ele vai atrás da Oenone, que era a companheira dele, antes de ele ir para a Grécia atrás da Helena. E no final o professor Moreno termina com um texto muito bonito sobre a relação dos dois. Vale a pena chegar até o final. Eu reforço aqui a importância do apoio de você, ouvinte. Se você tiver condições de apoiar o podcast, vai lá em noitesgregas.com.br/apoiar. Tem acesso ao material exclusivo dos episódios. Eu volto lá no final, inclusive, para falar do material exclusivo deste episódio. E tem uma modalidade em que você, além de ter acesso ao material exclusivo, tem acesso ao curso Mitologia na Arte, que é um curso que já tem 5 módulos. Lá a gente já contou toda a história da saga de Troia, já contou toda a história da Odisseia e agora está contando as metamorfoses. É um curso muito legal e vale muito a pena. Você paga uma mensalidade justa e nos apoia até quando puder e depois, quando quiser cancelar, pode cancelar a hora que quiser. Eu volto lá no final para falar do material exclusivo do episódio e o professor Moreno começa logo depois da publicidade do Spotify. Um bom episódio, pessoal. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. Como vimos até agora, na Guerra de Troia, os gregos vão encontrando tarefas que devem ser cumpridas para poder chegar à vitória. Parece que os deuses, num conta-gotas, vão fornecendo pouco a pouco, através dos oráculos, do Cáucaso, como nós vimos no episódio anterior, as tarefas que devem ser cumpridas até que finalmente se chegue à derrota da cidade. Como vimos primeiro, o Cáucaso tinha anunciado que os gregos não teriam a vitória se Aquiles não fizesse parte do time grego. Foram buscar Aquiles. Ulisses foi até a ilha de Licomedes e trouxe o guerreiro mais importante. Check. Depois, bem mais tarde depois, o Cáucaso avisou, olha, há um novo oráculo de que sem o Neoptólemo, o filho de Aquiles, Troia não cairá. Mandaram então buscar o Neoptólemo, que veio com todo o entusiasmo, como nós vimos no episódio dedicado a ele. Check de novo. Agora, Cáucaso veio com outra surpresa. Faltava ainda trazer Filocteto, o melhor arqueiro do exército grego. Aliás, na Odisseia, como nós vamos ver, quando Ulisses se apresenta como arqueiro diante dos feácios, ele diz, olha, eu sou bom. Eu sou bom, não sou muito modesto, mas sou bom. Agora, muito melhor do que eu é o Filocteto. Filocteto era tudo isso, mas não só isso, muito mais ainda, porque ele era o depositário do mais famoso arco da mitologia grega, o arco de Hércules, e das suas flechas envenenadas pelo sangue da Hidra. Isso o tornava uma arma mortífera para o exército grego. Vimos isso no episódio 35, intitulado Hércules no Olimpo. É quando Hércules, se vocês lembram, veste aquela túnica envenenada com o sangue da Hidra,
Lembram que ele tinha ferido o centauro com as suas flechas envenenadas, e o centauro forneceu a Dejanira, a mulher de Hércules, um pouco do seu sangue, que passaria a ter, segundo ele, vigarista, efeitos mágicos se Hércules um dia se apaixonasse por outra mulher. A esposa, sem saber que aquilo ali é um veneno mortífero, entrega a Hércules uma túnica impregnada nesse sangue e ele então começa a queimar. Lembra? Uma cena terrível que precede a morte dele. A túnica cola no corpo dele e não para de queimar, mesmo que ele pule dentro de um riacho. Quando ele se convence que não tem mais saída, ele resolve então morrer por ato próprio, como um herói, e ser queimado como um herói, não ser queimado por uma camisa doméstica que pega fogo. Ele constrói uma pira, ele junta madeira para fazer uma pira e vai se incinerar, vai se cremar para morrer heroicamente. Claro que vocês lembram que é daí que ele vai para o Olimpo, nesse momento que a sua alma vai para o Olimpo. O problema é que ninguém quer acender a pira. Pela tradição, não existe autocremação. Ele não pode pôr fogo à pira em que ele vai morrer. Então ele pede ao filho dele, que está junto com ele, e o filho, horrorizado, se nega. A ideia de matar o pai, ele não consegue. Ele diz, não, eu não posso. E nesse momento passa um daqueles reizinhos menores, um daqueles reis agrários, que tem tantos na Grécia naquela época, junto com o filho. E o menino, que é o Filocteto, se aproxima e o Hércules pede que ele faça o favor de pôr fogo nos gravetos que vão pôr fogo nas toras maiores da pira. E o menino, ora, pelas minhas lembranças do meu tempo de criança, nenhum menino ia perder a chance de fazer um fogueirão daqueles. Então não hesitou, aproximou a tocha dos primeiros gravetos e o fogo começou então a crepitar. Hércules, em gratidão, entrega para ele o seu arco e suas flechas. E a partir de então, Filocteto adquire uma glória que vai acompanhá-lo. Ele é o homem que ajudou Hércules a morrer. E por que razão? A gente pode perguntar, um sujeito tão valioso assim, era um verdadeiro sniper, por que ele não tinha entrado na luta até agora? Já faz 10 anos que os gregos estão lá. Só agora o Filocteto vai entrar na guerra porque o oráculo lembrou dele? Por que razão ele não estava lá? Ele estava no início, quando eles estavam ainda na Grécia, reunindo-se para sair da Grécia. Ele era já um guerreiro famoso, ele tinha participado dos Argonautas, a maior aventura que a Grécia apresentava até então, antes da Guerra de Troia. Ele também tinha sido um pretendente de Helena. Aliás, ele estava ali na guerra porque ele tinha feito aquele juramento que todos fizeram. No caso de Helena ser levada embora, todos se juntariam, como fizeram, a pedido de Menelau e de Agamemnon, e tivemos a Guerra de Troia. Como é que um herói do calibre do Diomedes, dos dois Ájax, o grande e o pequeno, do Menelau, do Ulisses, onde é que ele tinha se metido durante todo esse tempo? Bom, aqui o destino tinha pregado uma peça ao Filocteto. Ele compareceu à guerra, atendendo ao seu juramento, ao juramento de Tíndaro, com 7 navios apenas. Ele era um pequeno rei, de um pequeno reino, modesto, 7, enquanto outros apareceram com 50, com 90 navios. E, junto com os outros, ele zarpou em direção a Troia. Só que a frota grega, antes de chegar a Troia, não foi diretamente atacá-la, porque eles achavam que havia uma chance de se conseguir pacificamente a devolução de Helena. Então eles estacionam, a frota estaciona perto de Troia, numa ilha, a ilha de Tenedos, está lá até hoje, evidente, hoje pertence à Turquia, e mandam uma embaixada tentar dialogar com os troianos. Nós já vimos isso, vai Ulisses e vai o próprio Menelau, que é a parte interessada, que é o marido. Nessa ilha, Filocteto foi mordido no pé por uma serpente venenosa. Muitas versões dizem que era a guardiã do templo de Apolo, que vocês viram até agora, sempre foi um defensor dos troianos. Outros dizem que era um santuário de uma ninfa. Não importa, uma serpente venenosa morde o pé do Filocteto, o veneno não é mortal,
mas cria-se uma chaga, uma ferida repugnante que nunca curava, sempre com corrimento purulento, fétido. O mau cheiro, inclusive, fazia todo mundo sair de perto do pobre Filocteto, e não havia como fechar aquela ferida. O pior era a dor. Era uma dor insuportável. Parecia que um caranguejo estava roendo a carne viva. Chegou um ponto que ninguém aguentava mais aqueles uivos terríveis, porque iam abalando o ânimo dos soldados. E o detalhe pior é que isso impedia que se realizassem as cerimônias habituais religiosas. Dentro da ideia grega, as cerimônias deviam ser realizadas no mais absoluto e solene silêncio. Qualquer sacrifício dedicado a um deus, qualquer ritual que fosse praticado pelo sacerdote tinha que ser em silêncio. E com aquele gritedo era impossível. Se interrompiam várias cerimônias por causa do Filocteto. Então, como eles estavam quase prontos para atacar Troia, o Filocteto se transformou num verdadeiro transtorno para o moral do exército. E os chefes então se reuniram e decidiram exportá-lo para bem longe de Tenedos. Ulisses é que recebeu a ordem de pegar um navio mais veloz e zarpar em direção a Lemnos, uma ilha que fica mais ou menos uns 80 quilômetros dali. Dali não se ouviria nenhum grito realmente do Filocteto. O Filocteto raramente conseguia dormir, porque a dor impedia que ele dormisse. Volta e meia ele praticamente desmaiava de cansaço. Então, aproveitando um desses momentos em que ele está completamente off, eles põem o Filocteto no navio, atravessam essa distância até Lemnos e vão deixá-lo ainda adormecido numa gruta, com alguma roupa, um pouco de comida, e o seu famoso arco, que ninguém ousaria tirar de perto dele, porque foi dado exatamente pelo Hércules antes de morrer. A ideia é que eles voltariam para buscá-lo assim que a guerra terminasse, porque talvez aí ele pudesse, com calma, um tratamento médico, curar aquela ferida. No momento, ele era incômodo porque eles estavam prestes a entrar em ação. E foi embora. Só que a guerra, como nós sabemos, está durando 10 anos. Então, 10 anos ele ficou lá, sozinho, abandonado, sujo, maltrapilho, arrastando aquela perna com aquela ferida, que era uma ferida eterna, certamente causada não só por uma serpente, mas por alguma maldição de algum deus, e ele ia sobrevivendo como podia, comendo algumas aves, daquelas aves que se aproximavam da ilha, abatendo-as com o arco. Com detalhe, ele tinha flechas civis para uso normal e tinha as famosas flechas de ponta enegrecida com o sangue da hidra. Então ele podia caçar com seu arco, ele era infalível no seu arco, mas isso era uma alimentação muito pobre e ele quase cai na inanição. Ele tem pouquíssima coisa para comer, ninguém para falar e ninguém para pedir socorro. E como naquela ilha isolada não chegava notícia alguma do que estava acontecendo em Troia, e ele, sem saber o que tinha acontecido com ele, porque ele estava dormindo quando chegou lá, tinha passado vigiando o mar sempre, talvez encontrar alguma vela amiga, também não tinha encontrado nada. Ele começa a imaginar, talvez até com razão, que ele tinha sido deixado ali para sempre. Só que ele não sabe que as rodas do destino estão girando novamente, agora a favor dele. Surge com Calcas o oráculo de que Filocteto é indispensável para que a guerra de Troia termine. Ele e principalmente com o seu arco de Hércules. Aqui um pequeno parêntese necessário. Como aconteceu aqui com a maioria dos mitos, sempre há várias versões que a gente tem que escolher. Essa cena do Filocteto, que vai se encontrar pela primeira vez depois de 10 anos com seus ex-companheiros, foi narrada de várias maneiras, mas nós escolhemos esta aqui. Das que divergem dessa que estamos apresentando, a mais importante é a de Sófocles, que escreveu uma tragédia com esse título, Filocteto, e que faz uma profunda reflexão sobre a vida humana. Mas isso vai ficar para depois, quando mais tarde nós tratarmos do teatro grego e examinarmos então cada uma das tragédias que eles nos deixaram. Fim do parêntese.
Bom, quando Ulisses e o Diomedes chegam na ilha, eles se dirigem à mesma caverna onde Filocteto tinha sido deixado. E lá eles encontram ele praticamente desacordado, deitado no chão, no meio de uma imundície, coberto de penas das aves que ele abatia para comer. Ele estava esquelético, estava completamente com os olhos encovados, o rosto quase irreconhecível, os braços muito finos. Ele estava perto de morrer de fome. Quando ele acorda e vê os dois, por mais ódio, por mais ressentimento que ele tivesse alimentado durante esses 10 anos, por mais que ele tenha sonhado várias maneiras de se vingar um dia, tudo isso não resiste à emoção que ele sente quando ele enxerga rostos conhecidos e quando ele ouve, pela primeira vez em 10 anos, o seu nome ser chamado por uma voz que fala a língua materna dele. Ulisses, que não só é hábil, mas também é muito sensível, imaginando o que o Filocteto tinha passado ali naquele exílio, ele estava realmente condoído, ele realmente se apiedou de ver o companheiro assim. E antes que ele dissesse qualquer coisa, o que ele tinha vindo fazer ali, antes de falar em voltar para Troia, ele simplesmente, com voz mansa, se ajoelha perto dele e pergunta sobre a ferida dele, como é que ela está, como é que as dores que ele sentiu, como é que ele tinha passado aqueles anos terríveis sozinhos. E Filocteto começa então a falar e falar, contando numa voz embargada tudo o que ele tinha sofrido. Então disse Ulisses: vem conosco, Filocteto, vem te juntar a nós em Troia. Essa ferida que tu carregas pode ser curada, tenho certeza. Porque nós temos entre nós o Macaon, o nosso médico, que é filho do próprio Esculápio. Esculápio, para quem esqueceu, era o deus da medicina. Essas palavras de Ulisses e o tom humano com que ele falou encheram o Filocteto de esperança. Ele não ofereceu resistência alguma para os dois amigos que levantaram ele por baixo dos braços e foram levando até a beira do mar, juntamente com o arco de Hércules e com a aljava cheia de setas. Ali os marinheiros despiram completamente Filocteto daqueles farrapos e deram um banho completo com água doce. Eles tinham esponjas a bordo, deram um banho completo de água doce, limparam com vinho a ferida, amarraram uma faixa de tecido em volta, fizeram um curativo tosco, mas que trouxe, como a gente pode imaginar, um grande alívio para o Filocteto. Então, agora limpo, banhado e com curativo feito, alguém jogou um manto sobre os ombros dele e o convidaram a sentar para comer. Filocteto ficou extasiado. 10 anos ele tinha passado sem provar de novo o sabor do pão, sem sentir o aroma do vinho, que agora lhe era oferecido à vontade. Depois de comer, caiu num sono profundo na areia da praia, numa cama improvisada que os marinheiros fizeram, dobrando o pano de uma vela em 2 partes. No dia seguinte, assim que o dia raiou, rumaram para Troia. Filocteto não saía da murada, com os olhos fixos no horizonte, tentando enxergar ao longe a linha da praia de Troia. Lá, junto ao mar, uma multidão de guerreiros aguardava a volta do navio de Ulisses. Quando enxergaram a figura de Filocteto, começaram a saudá-lo de longe, levantando as lanças, batendo nos escudos e gritando o nome dele. Filocteto, mesmo muito fraco ainda, fez um esforço e ergueu com a mão esquerda o famoso arco de Hércules, enchendo de entusiasmo todo o exército grego.
A gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas antes eu queria contar um bastidor, uma conversa que eu tive aqui com o Moreno sobre o Filocteto. Essa história que você acabou de ouvir, e eu acho que vocês vão concordar com isso, ela pode ser encarada como uma metáfora da condição do artista. Inclusive, algumas pessoas, alguns intérpretes, viram no Filocteto alguém que, por causa de uma ferida, é excluído da comunidade, mas, ao mesmo tempo, é indispensável para ela. A guerra não pode continuar sem o Filocteto. Afinal, ele, apesar de carregar uma chaga incurável, ele precisa ser trazido de volta, segundo o oráculo, com ferida e com tudo. E é como acontece com certos artistas, aqueles chamados de artistas malditos. E aí tem vários na lista, tem, por exemplo, o Baudelaire, tem o Hemingway, tem outros tantos aí que vocês devem conhecer, que são figuras rejeitadas, figuras incômodas, mas cuja ausência torna impossível a construção do próprio momento cultural em que eles viveram. O arco seria essa força criativa e a ferida é justamente a dor que acompanha integrada a essa figura. Esse é o paradoxo do mito. Não existe um dom extraordinário sem que ele venha marcado pela dor e pelo isolamento. O que vocês acham? O professor Moreno volta logo depois da publicidade aqui do Spotify para falar sobre a vítima fatal das flechas do Filocteto. Hasta la vista, Paris. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Assim que saiu do navio, Filocteto foi levado imediatamente à tenda de Macaon, o famoso médico da Ilíada. Famoso porque era filho do próprio Esculápio, o deus da medicina, e sabia todos os segredos que seu pai havia revelado. Ele lava a ferida de Filocteto com uma água secreta que fez a ferida fervilhar, como hoje, quando aplicamos água oxigenada em algum ferimento. Depois, com uma pequena lâmina de prata, ele tirou toda a parte enegrecida da ferida, limpou as bordas da ferida, colocou ervas que só seu pai conhecia e fez uma atadura com uma tira de linho branco. Todos os dias, por uma semana, Filocteto foi até a tenda do Macaon para ser atendido. Lá não tinha fila, ele tinha um atendimento preferencial, VIP. No final já estava andando, sem auxílio de muletas, sem precisar de apoio, e declarou que depois de 3.500 dias, esse era o primeiro em que ele não sentia dor alguma. Isso merecia um banquete, e Agamenon patrocinou esse banquete para todos, para comemorar a recuperação de Filocteto, porque ele seria a chave para abrir as muralhas de Troia. Todos os companheiros, talvez até um pouco culpados, por terem deixado por 10 anos ele no exílio, trouxeram presentes. Ele foi coberto de presentes. Aquele kit presente tradicional da Ilíada. Cativas, vários bois, outros animais, taças de ouro, armas luxuosas, etc, etc, etc. Já estamos acostumados. Agamenon, então, bom político, tomou a palavra e esboçou uma espécie de desculpa para aquele exílio de 10 anos. Olha, amigo, não foi nada pessoal. Foi algum deus que mandou aquela cobra que te picou no pé. Certamente esse deus já sabia do oráculo, ele já sabia que a gente ia precisar de ti para tomar Troia e resolveu nos atrasar. Agora, porém, essa mandinga acabou. Acabou. Estamos juntos. E todo mundo gritou: estamos juntos. No dia seguinte, então, pela primeira vez, Filocteto foi ao campo de batalha.
Quando ele apareceu, ele foi saudado pelos gregos como se fosse uma torcida de futebol. Todos esperavam ansiosos para ver ele finalmente empunhar o famoso arco. Como ele se sentiu observado, ele resolveu demonstrar quem era Filocteto. E calmamente escolheu uma seta, não uma seta daquelas com a ponta negra envenenada do sangue da hidra, mas uma seta civil de matar assim de uma maneira mais limpa, se bem me entenda. Escolheu um alvo bem distante, já que era um tiro de demonstração, um jovem troiano que lutava furiosamente perto do Enéas, que era o filho de Afrodite, como nós lembramos. Colocou a flecha no arco, distendeu e ficou esperando a hora exata. O jovem levantou a espada para ferir um oponente e ele soltou a flecha. A flecha passou por cima de todos e foi se cravar bem no vazio da axila, ali onde a couraça não chega, e atravessou seu coração. Quando Enéas viu seu companheiro cair no chão como se tivesse fulminado por um raio, ele, por um instinto de soldado, se ajoelhou e se cobriu com o escudo, e bem a tempo, porque uma segunda flecha de Filocteto passou assobiando e chegou a cortar a ponta da pluma do seu capacete. Ele não tinha a menor ideia de onde tinha vindo a flecha, mas agora ele sabia que tinha algum grego novo ali, um arqueiro novo, um filho da peste, um arqueiro das galáxias. Mas Paris, que estava acompanhando de perto a cena, seguiu a trajetória e avistou lá Filocteto, que também ele não conhecia, ninguém conhecia. Ele está lá, Enéas. É aquele lá, ó. Nunca vi ele por aqui, mas já vou dar um jeito nele. Nós já vimos que Paris se orgulhava da pontaria dele, era considerado o melhor arqueiro de Troia. Todos os torneios de arqueiros ele é que vencia. E agora ele ia mostrar como eram os arqueiros troianos. Foi com um sorriso quase de triunfo que ele apontou, distendeu o arco e soltou a sua flecha em direção àquele estranho, daquele novato na sua frente. Mas o Filocteto, que era guerreiro muito experiente, nós chamamos hoje cascudo, um guerreiro raiz, já tinha percebido e subitamente se virou de perfil, deixando a flecha passar rente à sua cabeça. Diomedes, que estava perto, ainda alertou: cuidado, aquele lá é o Paris. É o Top Gun de Troia. Já matou muita gente nossa. Aí Filocteto esboçou um sorriso maldoso, como de gato que vê o camundongo. Aquele é o malandro? Esse é que provocou toda essa baderna? Já ele vai ver. Escolheu na aljava 2 flechas, as 2 de ponta negra, as 2 com sangue da hidra. Com uma rapidez espantosa, ele despediu a primeira e logo em seguida a segunda. A primeira não tinha quase chegado e a segunda já estava partindo. Paris conseguiu se esquivar, só foi arranhado na mão pela primeira, mas a segunda cravou em cheio na coxa, fazendo com que ele caísse no chão, uivando de dor. Seus amigos o arrastaram para tirá-lo da linha de mira desse novo arqueiro e, por sorte, já estava escurecendo, a noite começou a cair e os 2 exércitos foram se retirando. Nós aqui todos sabemos que ele está condenado. Ninguém escapa ao veneno da hidra. Ela matou o próprio Hércules, como nós vimos. Mas Paris não sabia disso. Os médicos troianos arrancaram a flecha do lugar, mas a dor continuava insuportável e aumentava de uma forma que o Paris praticamente não conseguia nem falar. Ele começou a ficar coberto com uma espécie de suor pegajoso, que era o veneno funcionando. Mas embora se usasse veneno em certas flechas naquela época, ninguém sabia que ali estava uma das famosas flechas mortais que Hércules tinha usado em várias das suas façanhas.
Foi então que ele lembrou da sua ex-namorada ou ex-mulher, o Enone, e das palavras que ela tinha dito da última vez que eles se viram. Vamos fazer aqui um parêntese necessário sobre o Enone. Se vocês lembram, no episódio 50, a gente mostra que o Paris, durante muitos anos, viveu como um simples pastor. Ninguém sabia que ele era filho de primo, nem o próprio primo, nem ele. Ele tinha sido abandonado num monte porque havia um oráculo que previa que ele traria a destruição de Troia. Cá para nós, o oráculo estava 100% certo. Então ele foi criado por um camponês e vivia como um pastor alegre no Monte Ida, cuidando das suas ovelhas e, obviamente, encontrou uma namorada. Essa namorada era o Enone, uma ninfa especial, aliás, com poderes especiais, porque ela tinha recebido de Réia o dom da profecia e de Apolo o dom de curar com as ervas naturais daquela floresta. Ela e Paris viviam um idílio semelhante àqueles dois jovens do filme Lagoa Azul, lindos, livres, com a natureza à sua volta. Até que o sonho acabou. Tinham vindo as 3 deusas, lembram? Até o Monte Ida, e a ordem de que Paris escolhesse entre elas a mais bela. Ocorre aquele famoso julgamento que vai mudar para sempre a sorte de Paris, a sorte de Troia, a sorte de tantos personagens envolvidos. Como todos sabem, quem ganhou foi Afrodite e assegurou, como prova de gratidão a Paris, o amor da mulher mais bonita do mundo, que era a Helena, da qual estamos falando há tanto tempo. Pouco tempo depois, Paris é reconhecido por Príamo, ele é um filho legítimo da casa real, ele é um príncipe agora e sua vida muda para sempre. E só ele sabe secretamente que lá em Esparta está a mulher mais bonita do mundo que ele vai possuir por garantia de Afrodite. Evidentemente, sua relação com Enone vai ficando cada vez mais distante e ele então resolve dizer para ela que ele vai viajar, porque ele tem agora compromissos. Bom, como ela tinha o dom da profecia, ela já sabia o que ia acontecer. Ela via no futuro de Paris uma mulher famosa da Europa que seria trazido para Troia e traria a desgraça para todos, mas não dizia nada. E agora, então, quando ele diz que precisa tratar de negócios, que tem coisas da corte, tem responsabilidades da corte, que exigiriam dele uma grande viagem, ela, que eu amava muito, sabia que estava perdendo para sempre, mas disse docemente: volta para mim, se algum dia fores ferido, porque só eu poderei te salvar. Fim do parêntese. Paris agora está ferido. Paris lembrou da promessa e mandou que o levassem até o Monte Ida, onde o Enone morava. Ele mal conseguia se aguentar de pé, com ferimento na perna, e estava pálido como um cadáver, com os olhos encovados, porque o veneno estava agindo velozmente no seu sangue. E quando ele a viu, ele se jogou aos pés de Enone. Não me queiras mal, Enone, pelo que aconteceu há tanto tempo. Não foi por minha vontade que eu me afastei de ti. Foi Afrodite que me forçou a fazer. Eu não tenho culpa. Mas por tudo, agora, por tudo que nós vivemos juntos, eu te peço, me salva, me tira essa dor que eu não aguento mais com aquelas ervas que eu sei que tu conheces. Não me deixes, que eu acho que eu vou morrer. O Enone, se tivesse porta na sua casa, teria batido com toda a força na cara dele. Ela, com os olhos frios, sem piedade, falou com grande prazer: o que tu está fazendo aqui, Paris? Me deixasse para ficar do lado daquela greguinha? Volta para ela. Veio chorar no meu ouvido, eu te avisei. É o karma. Aqui se faz, aqui se paga. E tantos anos eu esperei por esse momento. Raspa daqui, cachorro, e vai morrer do lado dela.
E ele, atônito, cambaleando, tentou descer a encosta, mas a morte que estava subindo por suas veias tomou conta do corpo. Ele já caiu, já sem vida no chão, na relva molhada do orvalho da noite. Longe de Troia, longe de Príamo, longe do Enone e longe de Helena. Só houve uma testemunha da sua morte. Lá de cima, Hera assistia com um daqueles sorrisos de satisfação que só a vingança proporciona. Naquele julgamento, Paris, tu me negasse a maçã de ouro da beleza. Tá aí teu pagamento. Morres como um animal, abandonado. Agora és um triste espírito que ruma para o mundo dos mortos. Tu te vendesse para Afrodite? Ela não te protegeu. Acho que tu escolhesse muito mal naquele dia. Agora toma. Enquanto lá embaixo na planície, os troianos começavam a montar a fogueira para a pira de Paris, as ninfas vieram contar para Enone o que tinha acontecido. Ela tinha repelido Paris na força do ódio, como se diz. Mas agora, quando soube da morte dele, já um pouco arrependida de ter quebrado a sua promessa que iria ajudá-lo, ela compreendeu que não poderia viver afastada do grande amor da sua vida. E se lançou numa corrida enlouquecida em direção ao local do funeral, sempre implorando a Apolo, que era o seu protetor, que retardasse um pouco o fogo para que ela chegasse a tempo. Assim, eu descrevi essa cena no meu livro Troia. Agora lendo. Quando o Enone chegou lá, mal começava a apontar as primeiras labaredas. Ela então cobriu a cabeça com um véu e atravessou a multidão que se abriu para deixá-la passar, como se fosse uma verdadeira noiva. Antes que percebessem sua intenção, saltou no meio das chamas e se abraçou ao corpo de Paris. Ele agora é todo meu. Ela ainda gritou para que os troianos ouvissem. Ele está livre de Helena. Na vida eu o perdi, mas na morte ninguém vai nos separar. Apolo então fez o vento voltar a soprar, transformando a fogueira numa verdadeira fornalha incandescente, que envolveu os dois corpos num paredão de fogo. Quando o braseiro foi extinto, as cinzas e os restos dos dois estavam tão misturados que tiveram de guardá-los juntos numa mesma urna. Want to live better? We got a lot of work to do. Join Chris Hemsworth in National Geographic's new Disney Plus original series, Limitless. Live better now. I'm diving headfirst into cutting-edge science to uncover 3 powerful secrets to living better right now. The growth that occurs through any challenging experience is really what we seek. Chris Hemsworth stars in Limitless. Live better now. Now streaming on Disney Plus and Hulu. It's showtime.